o assunto para a aula de hoje é o produto vetorial, tá? Nas aulas passadas temos estudado um pouco, sim, como que os vetores eles dão informação geométrica acerca do espaço, sim? Podemos medir ângulos, distâncias, sim? E tínhamos também uma operação entre dois vetores. Tínhamos o produto escalar, sim? Que ele fazia o quê? Operava dois vetores e dava como resultado um número, sim? E esse produto era importante, porque com ele codificávamos o quê? Tanto o comprimento de um vetor, o tamanho, quanto o ângulo que ele faz com outro vetor fixo, sim? Então tá, é bem importante o produto escalar, tá? Mas agora vamos estudar outro tipo de produto. Vamos estudar o produto vetorial. É um produto que vai pegar agora, vai operar dois vetores no espaço, tá? No espaço, e vai dar como resultado outro vetor no espaço, com determinadas características, tá? Então, tá, e esse vetor vai ser unicamente determinado por algumas condições, tá? Então, vamos começar com isso aqui. A aula vai ser um pouco mais intuitiva, porque as definições que vamos dar são bem geométricas, então dá para imaginar muito. Todas as situações nas que vamos apresentar, dá para imaginar elas com um desenho, sim, no espaço. Dá para ter uma intuição geométrica bem ampla, ok? Então, vamos começar com a seguinte questão aqui. Antes de falar já o que é o produto vetorial, vamos pensar na seguinte situação. Geometricamente, tá? Dados dois vetores no espaço, tá? Pensemos no seguinte, temos dois vetores no espaço, tá? No espaço tridimensional. Então, temos dois vetores aqui, um vetor, por exemplo, um vetor U por aqui e um vetor V, tá? Dois vetores. Como que eu conseguiria um vetor ortogonal a esses dois vetores? Sim? Isso é fácil, geometricamente é fácil, sim? Porque com esses dois vetores ali, eu consigo gerar um plano, sim? Dois vetores são uma base para o R2 e para o plano. Então, com esses dois vetores, temos um plano aqui, conseguimos formar um plano, sim? E com esse plano é fácil encontrar um vetor normal ao plano, sim? Podemos encontrar um vetor normal ao plano. Podemos encontrar um vetor por aqui, W, que seja normal a esse plano. E se esse vetor é normal a esse plano, é ortogonal a todo o plano, tem que ser ortogonal tanto aos vetores U e V, sim? Então, é fácil geometricamente garantir que de fato existe um vetor ortogonal a esses dois vetores, a dois vetores dados, sim? Existe um vetor ortogonal, tá? E poderia existir outro, sim? Poderíamos pensar aqui no seguinte, tem esses dois vetores, e se eu troco o sentido do W, sim? Ou seja, eu olho para o menos W, que está embaixo, para baixo do plano, sim? Menos W, ele também vai ser ortogonal ao plano, sim? E, portanto, também vai ser ortogonal aos vetores U e V, tá? Então, o produto vetorial tem a ver com isso aqui, tá? O produto vetorial vai ser um vetor que é ortogonal, tanto a U quanto a V, tá? E tem que verificar umas características que já vamos a definir, tá? Mas tem a ver com isso. O produto vetorial tem a ver com determinar um vetor ortogonal a outros dois, tá? O produto vetorial de U e V vai ser um vetor ortogonal tanto a U quanto a V, tá? Então, geometricamente, dá para garantir que esse vetor existe. Tem dois, de fato, sim? Então, vamos ver como é que definimos o produto vetorial, tá? Pega dois vetores, U e V, quaisquer, no espaço, tá? Dois vetores no espaço tridimensional, tá? E vamos definir o produto vetorial de U e V, vamos anotar assim, por U, XV, ou U, chapeuzinho V, sim? Vamos anotar por isso. Então, vai ser definido da seguinte forma. Se U e V são linearmente dependentes, tá? Ou seja, estão na mesma linha, sim? U e V, se os dois vetores estão na mesma linha, o produto vetorial deles vai ser o vetor zero, tá? E caso eles sejam linearmente independentes, ou seja, não estejam na mesma linha, o produto vetorial de U com V vai ser o vetor que verifica essas três condições aqui embaixo, tá? Primeiro, tem que ser ortogonal a U e a V, tá? Então, esse vetor que obtemos do produto vetorial tem que ser ortogonal tanto a U quanto a V, tá? Então, dessa forma, determino o sentido, sim? Tem que ser ortogonal tanto a U quanto a V. Tá, então eu já sei o sentido.
está dentro da reta ortogonal ao plano que contém U e V, a direção, sim? Agora eu quero determinar o sentido, sim? O sentido vai se determinar com a regra da mão direita. Como é que é essa regra aqui? Se temos dois vetores aqui, U e V, sim? O produto deles vai ser U V, sim? Quando eu faço o produto U com V, o que está falando aqui? Que estes três vetores têm que seguir a regra da mão direita. U, V e UV. U, V e o produto vetorial, sim? Ou seja, esses três vetores aqui. Cadê? U, V e o produto vetorial de U com V. O que significa que três vetores sigam a regra da mão direita? Significa o seguinte, primeiro é o U, sim? Então, primeiro eu começo com U, eu vou para o V, tá? Então, vai imaginar que está começando com o U, com a sua mão direita, e faz, como é que eu explico esse negócio, tá? Começa com o U, e dobra os dedos que não sejam o polegar, na direção do V, tá? Então, começa com o U, vai no V, tá? E o terceiro vetor, ele vai ter a direção que tem o seu polegar, tá? Então, se eu faço o seguinte aqui, qual que seria? Tem esse U e esse V aqui. Qual que teria que ser o produto vetorial? Qual que teria que, para que verifique a regra da mão direita? Eu posso ver aqui que esses aqui, U, V e esse W, eles verificam a regra da mão direita, sim? Por quê? Começo com o U, tá? Eu vou para o V e o terceiro vetor, esse W, tem que ter a direção do meu polegar, sim? Então, começo com o U, eu dobro os dedos na direção do V, sim? Os dedos que não são o polegar, e o W vai ficar na direção do meu polegar, sim? Todo mundo pode fazer isso com o seu polegar e vai perceber que isso de fato acontece, sim? Agora, isso não acontece com esses vetores aqui. O V e menos V, sim? Então, esse aqui segue da regra da mão direita, sim? Segue a mão direita, tá? Esses três aqui não. Por quê? O que eu faço primeiro? Começa com o primeiro vetor, o U. Agora, aponta os outros dedos para o V, sim? Para onde que vai o seu polegar? Vai para W, sim? Não vai para menos W. O polegar está apontando para cima, sim? Então, não tem o mesmo sentido. Esse menos W, esses três vetores ali, não verificam a regra da mão direita, sim? Mas, por exemplo, se eu faria o seguinte, o V, U e menos W, tá? Agora, esses aí se verificam. Por quê? Agora eu começo com o V, tá? Começa com o V, o primeiro vetor, e os dedos, dobra os dedos para o vetor U, tá? Começa com o V, agora dobra na direção do vetor U, sim? E o polegar está apontando para baixo, para o menos W, sim? Então esses três vetores, eles se verificam a regra da mão direita, tá? E o que está falando aqui a definição do produto vetorial? Que esse produto tem que ser tal que o produto vetorial tem que ser ortogonal aos vetores U e V. Além disso, esse conjunto U, V e U vetorial com V tem que satisfazer a regra da mão direita, tá? Ou seja, neste caso, neste exemplo específico, sim? Qual seria a direção do vetor U, produto vetorial de U com V? Neste caso específico aqui, seria o W, sim? Porque esses três aí verificam a regra da mão direita. Pega U, vai para o V, e o polegar está apontando para cima, para o W, sim? Então, seria assim, ok? E, além disso, o módulo desse vetor, se o comprimento tem que ser a área definida pelo paralelogramo. A área dada pelo paralelogramo definido por U, pelo vetor U e pelo vetor V, tá? Tem dois vetores aí, U e V. Com esses dois vetores eu posso formar um paralelogramo, sim? Esse paralelogramo aqui, tá? E agora, como que eu calculo a área desse paralelogramo? A área desse paralelogramo é base por altura, sim? A base seria o comprimento desse vetor U aqui, que está embaixo, sim? Que está aqui embaixo. E a altura seria o H que está ali, sim? E por trigonometria, sim? Sabemos que isso aí vai ser a hipotenusa vezes o seno do ângulo que formam o U e o V, sim? E a hipotenusa desse triângulo aqui, esse triângulozinho, é a norma, sim? É o comprimento de V. Então, a altura vai ser isso aí. Comprimento de V vezes o seno do ângulo, formado pelos vetores U e V, ok? Então, esse produto vetorial, esse vetor que obtemos ao operar U com V, verificando essas três condições aqui, o produto vetorial desses dois vetores aqui, U e V, vai ser o vetor
que verifica essas três condições aqui, sim? Um vetor está determinado pela direção, sentido e comprimento, sim? A direção está determinada por isso aqui, tem que ser ortogonal, o vetor tem que, o produto vetorial tem que ser ortogonal a U e a V, tá? O sentido se determina com a regra da mão direita, tá? Começo com U, aponto com os outros dedos em direção ao V e o produto vetorial de U e V, o sentido dele é dado pelo polegar, sim? Para onde que aponta o polegar, tá? E o comprimento desse vetor é a área do paralelogramo definido por U e V, tá? Ou seja, isso que está aqui, tá? O produto vetorial é esse vetor, que verifica essas três condições aí, ok? Por exemplo, pensemos no seguinte aqui. Vamos pensar que temos agora, no espaço, temos estes três vetores, que já tínhamos falado, o I, o J e o K, sim? Temos o I, está por aqui, o J, que é um vetor ortogonal aí, sim? O J e o K, sim? O I é o vetor 1, 0, 0, o J é o vetor 0, 1, 0, sim? E o K é o vetor 0, 0, 1, sim? Ok. Por exemplo, como calculamos isso aqui? Produto vetorial de I com J, sim? Então, sabemos o seguinte, I e J formam um ângulo de 90 graus aqui, sim? Todo mundo é ortogonal aqui. E K é ortogonal tanto com I quanto com J, sim? São três vetores, tá? Como que eu calculo o produto vetorial de I com J? O produto vetorial de I com J tem que ser o quê? Um vetor ortogonal tanto a I quanto a J, sim? É a primeira condição. Então, esse vetor pode ser o quê? Pode ser tanto o K ou o menos K, ok? Mas agora, com a segunda condição, I, J e o produto vetorial, sim, tem que seguir a regra da mão direita. Ou seja, isso aqui, J e I, produto com J, tem que seguir a regra da mão direita, sim? Então, aqui, da primeira condição, temos o quê? Dessa primeira condição, temos que isso aqui pode ser K ou poderia ser menos K. Ou um múltiplo escalar também, sim? Qualquer múltiplo escalar. Sim, um múltiplo escalar. Poderia ser qualquer múltiplo escalar porque vai ser ortogonal de todo jeito, sim? Agora, na segunda condição da definição, fala que esses três vetores têm que verificar a regra da mão direita. Então, I, J e o produto de I com J tem que verificar a regra da mão direita. O I está aqui, tá? Pensa no seguinte, com o I, fixa o I, sim? Agora, com os dedos, dobra os dedos em direção ao J, sim? E para onde que está apontando o polegar? Está apontando para o K ou está apontando para o menos K? Menos K está aqui, tá? Estaria apontando para cima, sim? Para o K, sim? Então, não pode ser negativo. Então, daqui da segunda condição já podemos descartar isso aqui, sim? Então, o vetor, agora, sim, da segunda condição conseguimos o quê? Que esse produto vetorial não pode ser negativo, não pode estar no outro sentido do K, tem que estar no mesmo sentido do K, sim? Ou seja, tem que ser o quê? Tem que estar no mesmo sentido do K, tem que ser um produto escalar, um produto, sim, produto por um escalar do vetor K, com o mesmo sentido, sim? Ou seja, esse escalar tem que ser maior que zero, tá? E agora, da terceira condição, a terceira condição está falando o quê? A terceira condição é que o tamanho desse vetor aqui, o comprimento, é o quê? É dado pela área que fazem, formada pelos vetores I e J, sim? O I e o J são ortogonais, sim? Então, qual que seria o paralelogramo formado por esses dois vetores aqui? Seria esse aqui, sim? Seria um quadrado de lado 1, sim? O lado desse quadrado é o tamanho desse vetor aqui, sim? O tamanho desses vetores aí é 1, sim? Então, o tamanho desse quadrado aí é 1. Então, a norma desse vetor aí é a área desse quadrado, sim? Que tem que ser 1. Ok. Então, mas aqui, da segunda condição, tínhamos o quê? Que esse I por J tem que ser um vetor na mesma direção do K, sim? Então, se aplicamos isso aqui, temos que 1 é igual a isso aqui, I por J. Agora, acima temos o quê? Que isso aí é lambda vezes o vetor K, sim? O lambda pode sair para fora, sim? Então, o lambda aí é um número real, sim? Então, o lambda sai daqui, do tamanho, e ficaria o tamanho de K, sim? E o tamanho de K é um vetor unitário, sim? Então, o tamanho de K é 1. Então, temos que o lambda tem que ser 1, ou seja, o produto vetorial
de I com J tem que ser K, tá? Então, com essas três condições, eu consigo determinar o produto vetorial de qualquer dois vetores, tá? Desta forma aqui. Primeiro, olho para os vetores que são ortogonais para ele, sim? Depois, tem que verificar a regra da mão direita, sim? E, por último, o módulo do produto vetorial tem que ser a área do paralelogramo formado pelos vetores I e J, sim? Então, vai existir um único vetor que verifica essas três condições. Esse único vetor é chamado de produto vetorial, tá? Aqui parece que está meio difícil para calcular os vetores, parece que tem que verificar muita coisa, mas vamos ver daqui a pouco que isso vai ser bem fácil de calcular, tá? Então, vamos aqui, então temos esse produto vetorial, já sabemos que existe, que de forma única, sabemos calcular com essas três condições aqui, sim? Agora, vamos ver formas mais fáceis de calcular isso aqui, tá? Então, para isso, vamos usar esse teorema aqui, tá? Só um minuto. Tá, então, se temos um conjunto de vetores, uma base ortonormal, I, J e K mesmo, tá? Podemos pensar como sendo I, J, K usuais, ou seja, o I, o vetor unitário na direção do eixo X, o J também, o unitário no eixo Y, e o K unitário no eixo Z, tá? Então, vetores no espaço, sim? Esses três vetores são ortogonais, então eles 2 a 2, sim? Então formam uma base, tá? Agora, se temos esses dois vetores aí, U e V, com essas coordenadas aí, o produto vetorial vai se calcular dessa forma aqui, tá? Vai ser o determinante dessa matriz aí, vezes I, menos o determinante dessa matriz vezes J, mais o determinante dessa outra matriz vezes K, tá? Tem que ser um vetor, sim? Então tem que ser uma coisa vezes I, mais uma coisa vezes J, mais um número vezes K, sim? Então, vamos calcular dessa forma, vamos calcular o produto vetorial, tá? Então, por exemplo, se fazemos a mesma coisa, aqui já calculamos com a definição, sim? O produto vetorial de I com J. O produto vetorial de I com J é isso aqui, tá? Vamos calcular este mesmo produto com a regrinha, com o teorema aqui. Então, pega o vetor I primeiro, o vetor, ou melhor, outro produto, um U que seja, por exemplo, pensemos num vetor qualquer vetor. Pensemos, por exemplo, no U como sendo o vetor 0, menos 1, 0, 1, menos 1. 1, menos 1. E o V, pensemos ele como sendo o vetor 0, 0, 3. Tá? Então, o que está falando o teorema? Primeiro, quais são as coordenadas na base, sim? Para nós, a base vai ser qual? A base é IJK, sim? Base IJK, ou seja, o vetor I é o vetor 1, 0, 0, o J é o vetor 0, 1, 0 e o K é o vetor 0, 0, 1, sim? Essa é a base. Quais são as coordenadas do U e o V nessa base? São justamente esses aqui, sim? Essas são as coordenadas do U e essas são as coordenadas do V, sim? Ou seja, U pode escrever assim, sim? U podemos escrever como 0 vezes o vetor I mais uma vez o J menos uma vez o K, sim? O V também da mesma forma, sim? 0I mais 0J mais 3K, sim? Esses vetores I, J, K formam uma base. Qualquer outro vetor se expressa como uma combinação linear dessa, sim? Então, dizer que esses aqui são as coordenadas desses vetores é a mesma coisa que escrever isso assim, sim? É a mesma coisa. Agora, o teorema está falando o quê? Quando eu tenho as coordenadas já, como que eu encontro o produto vetorial? Sim? Ah, faz isso aqui. Pega o determinante A2 com A2, A3 com B3. Sim? Ou seja, as duas últimas coordenadas de cada vetor, tá? E coloca elas em linha, tá? As duas últimas do U e coloca em linha aqui. Duas últimas do V e coloca em linha, tá? Então vamos lá. U com V é o quê? U produto com V. O determinante de qual matriz? As duas últimas coordenadas do U, ou seja, 1 e menos 1, sim? As duas últimas coordenadas do V, 0 e 3. Isso aqui vezes o vetor I, sim? Menos agora, sim? Menos agora, o que faz? A primeira e a terceira do vetor U e a primeira e a terceira do vetor V, sim? Vezes o vetor J, tá? Primeira e terceira. Primeira de U, 0, terceira, menos 1, sim? Primeira e terceira do V, 0 e 3, vezes o vetor J, tá? Mais primeira e segunda do U,
E primeira e segunda do V, tá? Vezes o vetor K. Determinante de primeira e segunda do U. 0, 1, primeira e segunda do V. 0, 0, vezes o vetor K, sim? Então, isso aqui, o que vai dar? Um determinante, sim? 1 vezes 3, menos 0. Então, vai dar 3 vezes I. 3 vezes I, menos esse determinante, 0, 0. 0 vezes 3, menos 0 vezes menos 1, 0, sim? Menos 0 vezes J. Mais, e aqui, determinante disso aí, vai dar 0 também, sim? Mais 0 vezes K, sim? Então, no final, esse produto vetorial, esse vetor, vai ser esse vetor aqui. 3, 0, 0, sim? Então, esse vetor é o produto vetorial, de U e V, tá? Então, agora, com esse teorema, podemos calcular facilmente o produto vetorial de quaisquer dois vetores no espaço, tá? E tem uma forma rápida, fácil de lembrar isso aqui, sim? Essa forma aqui. Podemos pensar agora numa matriz. Seria uma forma de reformular isso aqui, ver isso aqui como sendo o determinante de uma matriz, sim? Na primeira linha dessa matriz, o que eu vou colocar? O I, o J e o K, tá? E nas outras linhas, eu vou colocar as coordenadas dos vetores U e V, sim? Formalmente, isso aqui não seria uma matriz, porque tem um vetor aqui, tem vetores aqui, na entrada 1, 1, tem um vetor, sim? E nas linhas embaixo tem números, sim? Então, formalmente, isso não seria uma matriz, não está bem definido. Tem coisas que são números e tem coisas que são vetores, sim? Mas é só para facilitar a conta, só para tentar procurar um jeito de memorizar isso aqui, tá? Por quê? Porque se eu penso o I, o J e o K como sendo numerinhos, eu sei que são vetores, eu sei, sim? Mas pensa eles como sendo números unicamente, tá? Então, aí vamos ter o quê? Que esse produto vetorial que vimos aqui anteriormente vai ser o determinante disso aqui, sim? Porque tínhamos visto qual que era o determinante disso aqui, o determinante disso aqui. Tá, vamos fazer aqui o determinante. I, J e K. Vamos fazer com esses mesmos vetores, tá? Vamos colocar I, J, K na primeira linha, nas segundas coordenadas de U. 0, 1 e menos 1. Na terceira, as coordenadas do V, que podem ser quaisquer vetores. 0, 0 e 3, tá? Então, o produto vetorial U e V vai ser esse determinante aqui, tá? Quando pensamos I, J e K como sendo numerinhos, tá? Depois ajeitamos e vai dar um vetor, tá? Como assim? Eu sei que isso aqui é o quê? Quando eu faço o determinante de uma matriz 3x3, sim? Eu vou fazer o desenvolvimento em cofatores de quê? Nesta linha, sim? Vamos desenvolver cofatores nesta linha aqui, sim? Então, como é que era cofatores? Pegava essa primeira entrada, eliminava a linha, eliminava a coluna e ficava com o determinante da matriz que restava, sim? Então, pega essa primeira entrada, elimina a linha, elimina a coluna e tem uma matriz aí, sim? Então essa primeira entrada é o I. Então, deixa o I aí e multiplica pelo determinante da matriz que se obtém eliminando linha e coluna, 0,3, sim? Agora, faz a mesma coisa com o J, sim? Então, um era mais, o outro era menos, sim? Então, que seria menos o determinante da matriz que eu obtenho eliminando a linha do J e a coluna do J, tá? E, finalmente, o determinante da matriz que eu obtenho eliminando a fila e a coluna do K. 0, 1, 0, 0. E aqui, K vezes, sim? Então, isso aqui que já vimos que é o produto vetorial, esse determinante aqui, sim? Então, uma forma de calcular, de lembrar o que é o produto vetorial é olhar para esse determinante 3x3, sim? Que é mais fácil de lembrar, uma matriz 3x3, o que, sabe, essa fórmula aqui em cima, sim? A2, A3, B2, B3, vezes I, mais e tudo. Sim, é mais difícil lembrar disso. Agora, lembrar do determinante de uma matriz 3x3, isso já é mais fácil, sim? Depois é só calcular, tá? Então, isso aí é tranquilo, tá? Produto se calcula assim dessa forma. E agora, temos as propriedades que verificam esse produto vetorial, tá? Produto vetorial, ele não é comutativo. O produto escalar, vimos que ele era comutativo, sim? Dava na mesma, quando eu fazia U escalar com V, era a mesma coisa que V escalar com U, sim? É a mesma coisa. Agora, no produto vetorial, isso não é verdade, tá? Então, quando eu faço o produto de U com V, não é a mesma coisa que o produto de V com U. Vai trocar o sentido, tá? E é justamente pela regra da mão direita que troca o sentido, tá? Então, não é comutativo,
tá? Agora, o que acontece se eu faço o produto vetorial de dois vetores que são paralelos? Isso vai dar zero, sim? Vai dar zero. Por quê? Porque vimos aqui anteriormente, que o produto vetorial tinha que ser o quê? O produto dele, a norma dele, comprimento, tinha que ser produto das normas dos vetores U e V vezes o seno do ângulo que fazem, sim? Que eles fazem. Se tem dois vetores paralelos, tem duas chances para eles. Ou eles fazem 0 graus, sim? Ou eles fazem 180 graus. Mas, de todo jeito, o seno de 180 ou de 0 é 0, sim? Então, o produto, a norma, o comprimento do produto vetorial para vetores paralelos seria 0, sim? E o único vetor que tem norma 0, que tem comprimento 0, é o vetor 0, sim? Então, é por isso que unicamente o produto vetorial vai dar 0 se somente se os vetores U e V forem paralelos, tá? Então, na 3 temos o quê? Que o produto vetorial, ele se distribui, sim? É distributivo com a soma, tá? Na 4, o escalar, sim? Podemos colocar esse escalar à vontade em qualquer vetor, sim? Um escalar vezes um vetor. Então, dá na mesma se eu coloco alfa U, eu faço depois o produto com V, ou se eu coloco U, produto com alfa V, sim? Dá na mesma. O resultado é o mesmo. Esse escalar sempre pode sair para frente, tá? E agora, essa outra regra aqui. A regra 5 que estão vendo aí, e a regra 6, é praticamente... Tá, não. Tá? A 5. 5 é uma compatibilidade do produto vetorial com o produto escalar, tá? Então, outra forma que eu tenho de calcular o produto vetorial de 3 vetores é essa aqui, tá? Faço o produto escalar, multiplico por um vetor aqui, faço o produto escalar, multiplico pelo outro vetor, tá? Agora, a mesma coisa aqui, no 6, sim, é uma coisa bem parecida, tá? E no item 7 é uma identidade bem usada na física, sim, que é chamada identidade de Jacobi. Então, esse produto vetorial não é associativo, sim, não é. Ou seja, associativo quer dizer isso aqui, sim? Associativo quer dizer que U vetorial com V, W, sim? Associativo, se for associativo, teria que ser igual a isso aqui. U, V e W, sim? Isso é associatividade. Mas o produto vetorial, ele não é associativo. Não é, tá? Não é associativo. Então, é diferente. Por exemplo, números, matrizes, eu sei que o produto é associativo, tá? Mas esse produto vetorial que estamos definindo não é associativo, tá? Porém, tem uma coisa, tem essa identidade de Jacobi que ela me dá uma relação de associatividade. Saber, tá, não é associativo, mas o que temos além disso? Não é associativo, mas podemos, de alguma forma, manipular essas coisas, sim, com a entidade de Jacobi, tá? E, por último, a entidade de Lagrange, sim, que podemos calcular a norma do produto vetorial, conhecendo o produto escalar e as normas dos outros vetores, tá? Ok, então temos isso. E agora vamos ver uma comparação, sim, que já falamos aqui, já falamos um pouco disso aqui, sim, qual que é a diferença entre produto escalar e produto vetorial, sim? Produto escalar, ele pega dois vetores e o resultado é um número, sim? Então, esse produto escalar está justamente para quantificar tamanhos e ângulos, sim? Agora, o produto vetorial pega dois vetores e dá como resultado um vetor, sim? Isso já é uma primeira diferença, sim? Opera dois vetores e dá um vetor, tá? Agora, o produto escalar, ele é comutativo, sim? O escalar com V é a mesma coisa que V escalar com 1, sim? Produto vetorial não é, sim? Outra coisa, o produto vetorial, ele não é associativo, sim? E o cancelamento também não é válido aqui. Já vimos isso, sim? Que o cancelamento não era válido no produto escalar, sim? E também não é verdade o cancelamento no produto vetorial, tá? Vamos encontrar vetores que tenham o mesmo produto vetorial, sim, mas que não consigamos cancelar esses aí. Vamos encontrar vetores U e V e W, tais que o produto vetorial com V seja a mesma coisa que o produto vetorial com W, mas que tanto o V e o W não sejam iguais, tá? Dá para encontrar esses vetores aí, tá? Então, a diferença básica entre o produto vetorial e o escalar é já no tipo de operação, sim? Num, eu opero dois vetores e tenho resultado um número. No outro, eu opero dois vetores e tenho resultado um vetor, sim?
Então, não temos como confundir essas duas coisas, tá? Ok, então agora vamos ver o que acontece se eu junto essas duas coisas, o produto vetorial e o produto escalar, tá? O que vai dar? Dá alguma informação, tá? Então, quando tenhamos três vetores no espaço, tá? U, V e W, tá? Nessa ordem, tomar nessa ordem, tá? U, V e W, importa. Agora a ordem importa, sim? Quando trabalhamos com produto vetorial, a ordem já é importante, sim? Então, vamos definir o produto misto desses três vetores como esse vetor aqui. Primeiro, eu faço o produto vetorial de U com V e, ao resultado, com o resultado, eu faço o produto escalar com W, tá? Ou seja, aqui teria que ser um parêntese para que seja mais compreensível, eu acho. Isso aqui que é a notação para produto misto, U, V e W. Produto misto, como que está definido? Primeiro eu faço o vetorial de U com V e depois, o resultado é um vetor, sim? Eu faço o escalar com W, tá? Então, esse é o produto misto, tá? Ok. Então, por que definimos esse produto misto? Porque se quisermos calcular, por exemplo, tem esses três vetores aqui na imagem. O U, sim, que é o vetor AF, o V, que é o vetor AG, e o W, que é o vetor AC. Podemos formar um paralelepípedo com esses vetores, sim? Vamos estendendo os vetores, pegamos as paralelas e juntamos tudo, sim? O paralelepípedo que está aqui na figura. E pensemos como podemos calcular a área desse paralelepípedo, o volume desse paralelepípedo. Como que eu calculo? Eu sei que o volume é o quê? A área da base vezes a altura, sim? Então, a área da base, seria o que a área da base? É a área desse paralelogramo, sim? O paralelogramo A, F, G e o que está na esquina, sim? Não sei se está aqui, está na mesma aqui. Seria isso, sim? E teremos que multiplicar isso. Agora, essa área é a área do paralelogramo formado pelos vetores U e V, sim? E eu já sei quanto que é essa área, sim? Já começamos aqui. Essa área é o módulo do produto vetorial, sim? Cadê? Aqui. E o módulo do produto vetorial é a área do paralelogramo definido pelos vetores U e V, sim? E o produto vetorial eu já sei calcular, de alguma forma, tem uma formulinha aí com os determinantes, eu já sei calcular de uma forma algébrica, sim? Então, se eu consigo calcular o produto vetorial U e V, eu já consigo calcular o comprimento desse vetor, sim? Então, eu já sei quanto que é a área dessa base aqui, sim? A área dessa base, o módulo, a norma do produto vetorial de U com V. Pronto, isso eu já sei. Agora, a altura, sim? Porque o volume desse paralelepípedo aí é área da base vezes a altura. O que vai ser a altura? Faz o quê? Faz o produto vetorial de U com V. Esse aí está apontando para cima, assim, por quê? Está começando com U. Manda os dedos para o V. Os dedos que não são o polegar. E vê para onde que está apontando o polegar. Está apontando para cima, assim. Então, está vendo que esse aí, U, V, está apontando para cima, esse vetor. Tá? Então, esse é o vetor, produto vetorial, U com V. E esse W faz um ângulo, vamos supor, né, que ele faz um ângulo que θ com o produto vetorial. Então, essa altura, esse H, por trigonometria, ele pode se escrever como sendo a norma de W vezes o módulo do cosseno, sim? Então, já temos isso. Já temos o H e temos a área do paralelogramo, sim? Então, o volume seria o quê? Está aqui, sim? Base do paralelepípedo vezes a altura. A área da base, sim? O volume, a área da base, sim. A área da base é o módulo desse produto vetorial vezes a altura. A altura já vimos que é isso aí por trigonometria, sim? E isso aí é o quê? É o módulo do produto escalar, sim? Aqui, já vimos isso aqui. Aqui. Sim? O cosseno do ângulo que formavam era o quê? Produto escalar sobre isso aqui, sim? Então, coloca módulo a tudo e manda as normas que estão abaixo para o outro lado. Ficaria o quê? Módulo de U escalar com V seria o mesmo que o módulo do cosseno vezes o produto dos comprimentos de U e V, sim? Que seria isso aqui. Isso aqui é o módulo do produto misto, sim? Então, qual que seria a motivação para definir esse produto misto? Encontrar o volume do paralelepípedo formado por três vetores, tá? Então, temos três vetores e como que conseguimos o volume? Simplesmente, o que eu faço? Pega esses três vetores, calcula o produto misto e depois
o valor absoluto desse produto misto vai ser o módulo, vai ser o volume desse paralelepípedo, tá? Então, é isso, tá? É a motivação. E agora, aqui temos de graça já isso, o seguinte, né? No desenho, por exemplo. Temos calculado o quê? O volume de todo o paralelepípedo, sim? Poderíamos nos perguntar o volume do prisma desse prisma aqui. A, C, D, E, F, G. Cadê? A, C, D, E, F, G. Sim? Ou seja, a metade desse paralelepípedo, sim? Eu passo um plano por esses vértices, pelos vértices D, E, F, G. Passo um plano e vou obter um prisma, sim? Ah, então é a metade do paralelepípedo. Eu já sei calcular isso, então como que eu calcularia isso? Seria a metade, simplesmente. Seria a metade do volume do paralelepípedo, ou seja, a metade do módulo do produto misto entre os vetores U, V e W, tá? Seria isso. E agora, um tetraedro, sim? Pensemos nesse tetraedro aí, ACFG. Cadê? ACFG, sim? Ou seja, seria o tetraedro formado pelos vetores U, V e W, sim? Tetraedro é um polígono cujas quatro caras, as quatro faces, são triângulos, tá? Um poliedro cujas quatro faces são triângulos, tá? Então temos isso aí. Temos um tetraedro. E agora, temos que imaginar um pouco, sim, temos que imaginar um pouco mais. Cabem 3 desses tetraedros aqui, nesse prisma aí. Nesse prisma que é a metade do paralelepípedo. Sim? Não sei se dá para ver aqui, mas no vértice C dá para botar outro tetraedro aí, para que junte tudo, tá? Temos que imaginar um pouco as coisas. Tem que ver com um pouco de calma isso aqui, sim? Se convencer disso. Mas nesse prisma dá para colocar 3 tetraedros. E com isso teríamos o quê? Que o volume desse tetraedro seria a terceira parte do volume do prisma, sim? Ou seja, seria a sexta parte do volume do paralelepípedo. Ou seja, para calcular o volume desse tetraedro, o que eu faço? Encontro o produto misto, que é o volume do paralelepípedo, e divido por 6, tá? E seria isso. Eu posso encontrar os volumes dessas figuras aí dessa forma, tá? E aqui já vimos o que é o produto vetorial misto. Se, por exemplo, vamos calcular aqui, já temos um exemplo aqui calculado, temos esses dois vetores aqui, o U e o V, sim? Se temos U e V, se U é o quê? Era 0, 1 menos 1, e o V é 0,03, já sabemos quanto que é o produto vetorial, sim? U com V é isso aqui, 300, sim? Agora, peguemos um outro vetor, um W, por exemplo, é 2, 1, 0, tá? E o que seria, então, o produto misto de U, V e W? Ah, isso aqui, por definição, seria o quê? Primeiro, calcula o produto escalar, perdão, o produto vetorial, e a esse resultado faz o produto escalar com o W, tá? Ah, então, isso aqui já sabemos o quê? O que é U vetorial com V. U vetorial com V é o quê? O vetor 3, 0, 0, sim? Agora, então, faz o escalar com o vetor W, 2, 1, 0, sim? E o que era o produto escalar aqui? Multiplico coordenada a coordenada e depois somo, sim? 3 por 2, mais 0 por 1, mais 0 por 0, sim? Ou seja, esse produto daqui é 6, tá? O que significa isso aí, então? Que o volume do paralelepípedo formado por U, V e W é 6, tá? Então, vai ser complicado desenhar isso aqui, né? Mas eu acho que dá para ter uma ideia. Sim? O volume do paralelepípedo formado por esses três vetores aí, tá? É 6. Se eu quiser o volume do prisma, assim, que é a metade desse paralelepípedo, vai ser 3, sim? E se eu quiser o volume do tetraedro, unicamente formado por esses três vetores, o volume desse tetraedro vai ser 1, tá? Então, temos isso aqui. E agora, vamos ver uma forma bem fácil de calcular o produto misto, tá? Então, já vimos anteriormente no produto vetorial, sim? Produto vetorial, como que eu podia como que eu podia calcular? Ah, pensa nesses aqui, no I, J e K, como sendo números. Vamos pensar só para ajeitar na matriz, tá? E depois calcula o determinante dessa matriz aí, sim? Que tem na primeira linha I, J, K, na segunda as coordenadas do vetor U e na terceira as coordenadas do vetor V, sim?
Com isso aí, eu calculo o produto vetorial de U com V, sim? Agora, uma forma fácil de calcular o produto vetorial, o produto misto de U, V e W, é calcular o determinante, tá? Da matriz, que na primeira linha tem as coordenadas do vetor U, na segunda, as coordenadas do vetor V, e na terceira, as coordenadas do vetor W, tá? Então, eu calculo isso e pronto. Calculo essa forma determinante, tá? Então, por exemplo, já vimos aqui, sim, nesse exemplo aqui, tá? Então vamos só conferir nesse exemplo de novo, vamos fazer a conta com o determinante e fazemos outro exemplo agora, tá? Então, calculamos isso aqui. O determinante da matriz que tem nas primeiras entradas, na primeira linha, as coordenadas do U, ou seja, 0, 1, menos 1, tá? Segunda linha, as coordenadas de V, 0, 0 e 3. E na terceira linha, as coordenadas do W, 2, 1, 0, tá? Isso aqui vai dar, pelo que estamos vendo agora, pelo teorema, pela propriedade, isso aí tem que dar o produto misto, ou seja, tem que dar 6, sim? Então, vamos calcular e conferir que de fato dá 6, tá? Vamos calcular esse determinante, tá? Ah, isso aí é um determinante, então eu consigo calcular fazendo os cofatores por linhas ou por colunas, sim? Vamos fazer por onde? Procuramos a linha ou a coluna que tenha mais zeros, sim? Essa aqui, sim? Então, isso vai ser o quê? Ah, então o determinante dessa matriz é o quê? O zero vezes o quê? O determinante da matriz que obtemos ao eliminar a linha e a coluna desse zero, sim? Elimina a linha e elimina a coluna. Então ficaria a matriz 0, 3, 1, 0, sim? Agora, começa com 0 com mais, sim? Aqui depois com um menos, sim? Seria 0 também, vezes o segundo zero daqui, sim? Elimina a linha e elimina a coluna. E resta qual determinante? 1, menos 1, 1, 0, sim? Tá. Mais, menos, mais agora, sim? Qual que é o último elemento? 2, sim? Esse 2 daqui, o terceiro 2. Elimina a linha e elimina a coluna, tá? Vezes o determinante 1, 3, 0, menos 1, sim? Determinante dessa matriz é isso aí. 0 por alguma coisa é 0, aqui também 0 por alguma coisa é 0, e aqui ficaria 2 vezes o determinante dessa matriz, que é o 3, sim? Então seria 6, tá? Então é assim que calcula. Já então, estamos verificando que de fato, estamos verificando neste exemplo que dá na mesma fazer isso aqui do que calcular esse determinante, sim? Dá na mesma. Então, por exemplo, se, sei lá, temos numa questão, está pedindo calcule o volume do paralelepípedo formado pelos vetores, por exemplo, U igual a 1, 0, 2, tá? O vetor U, vetor V, 0, 0, 1, por exemplo, e o vetor W, que seja 3, 1 e 2, tá? Tem três vetores aí. Podem localizar esses três vetores no espaço e agora está pedindo a questão, calcule o volume. Calcula o volume determinado, o volume do paralelepípedo formado por esses três vetores, tá? Temos esses três vetores e com esses três vetores conseguimos um paralelepípedo. Como que eu calculo o volume? Ah, já vi. O volume desse paralelepípedo, sim? O volume é o quê? Vai ser um módulo de quê? O vetorial, do produto misto, sim? Com V escalar com W, sim? É isso, o volume desse paralelepípedo é isso. Tá, então eu vou calcular primeiro o produto misto, U, V e W, tá? O produto misto, U com V com W. Já vimos como é que se calcula. Ah, pega o determinante da matriz que tem na primeira linha as coordenadas de U, 1, 0, 2. Segunda, coordenadas do V, 0, 0, 1. Terceira, coordenadas do W, 3, 1, 2. Sim? Calcula esse determinante, tá? Como que calculamos esse determinante? Onde, na linha ou na coluna que tenha mais zeros, sim? Nesse caso, que tem mais zeros aqui é a segunda linha. Ah, então calcula, desenvolve nessa linha aí. Então seria o quê? Ah, pega o primeiro elemento dessa linha, seria o zero, sim? Elimina a linha e elimina coluna. Resta a matriz 0, 2, 1, 2, sim? Então, vezes o determinante da matriz 0, 2, 1, 2, sim? Agora, começou com mais, agora é menos. Menos segundo elemento da linha, 0, sim? Vezes o determinante da matriz que obtemos ao eliminar a linha e a coluna desse elemento. Ah, então fica 1, 2, 3 e 2, sim? Tá. Mais, menos, mais agora, sim?
o terceiro elemento dessa linha, 1, vezes o determinante que obtemos ao eliminar a linha e a coluna desse elemento. Então, seria 1, 0, 3 e 1, sim? Esse seria o produto misto. Qualquer coisa por 0 dá 0, e aqui ficaria o quê? 1 vezes 1, sim? Seria 1. Ah, pronto, então já temos calculado o produto misto. Módulo de 1 é 1 mesmo, sim? Então, o volume do paralelepípedo formado por esses três vetores seria 1, tá? E também podemos nos perguntar se o paralelepípedo, o prisma ou então o tetraedro, sim? Já podemos fazer mais continhas ali, já tem mais coisa, sim? Então, é isso aqui. E, por último, para terminar, temos umas propriedades desse produto misto, ok? O produto misto muda de sinal se trocarmos a posição de dois vetores quaisquer, tá? Então, se eu troco, por exemplo, aqui, a ordem, se eu troco a ordem, U, V e W, troca quaisquer dois, por exemplo, V, U, primeiro V, depois U, depois W, então tem um sinal aí que vai trocar, né? Então aí é menos, sim? Vai ser menos o produto de U, V e W, tá? Então, quando troco a ordem de dois, troca o sinal, tá? Ok, peraí, acho que confundiram aqui, sim? Colocaram corchete aqui e colocaram parêntese aqui, tá? Esse parêntese aqui é do produto misto, tá? Esses parênteses U, V e W é produto misto, tá? Então, o que está falando, por exemplo, a primeira, a segunda, a primeira está falando, né? Trocamos a ordem, troca o sinal. A segunda propriedade está falando que esse produto misto pode se distribuir na primeira coordenada, sim? Na primeira coordenada, ou seja, se na primeira coordenada tem uma soma, essa soma vai se distribuir para tudo. Ou seja, produto misto de U mais X, V, W, vai ser produto misto de U, V, W, mais produto misto de X, V e W, tá? E a mesma coisa vale na segunda coordenada e na terceira coordenada, tá? Então, em cada coordenada eu posso abrir, tá? Em cada coordenada eu posso distribuir, tá? A terceira propriedade está me falando o quê? Que, essencialmente, os escalares não importam, sim? Eu posso colocar em qualquer lugar os escalares. Tem um produto misto de U, V e W, sim? Então, se tem um escalar, por exemplo, alfa, U, misto com V com W, esse escalar eu já posso colocar no final do resultado, do produto misto, calculo primeiro o produto misto de U, V e W e multiplico tudo por alfa, tá? Então, essencialmente está falando isso, que primeiro, dá na mesma, se tem um escalar multiplicando ao alfa, um escalar alfa multiplicando U, V ou W, dá na mesma, que eu calculo o produto vetorial ali mesmo já, ou calculo o produto vetorial de U, produto misto de U, V e W, e multiplico o resultado por alfa, tá? Dá na mesma, ok? E agora, isso aqui, tá? É uma coisa que envolve os dois produtos aqui, sim? Ou seja, esse produto aqui, o da direita, é o produto misto de U, V e W, sim? Então, esse produto misto de U, V e W é a mesma coisa que calcular o produto misto de V, W e U, tá? E agora, esse produto misto vai ser zero unicamente se esses três vetores ali forem linearmente dependentes, tá? Isso por quê? Porque quando é que três vetores são linearmente dependentes aqui? Esses vetores U, V e W são linearmente dependentes. Já falamos isso, sim? Quando eles estão no mesmo plano, sim? Se eles estão no mesmo plano, qual que seria o paralelepípedo formado por esses vetores, U, V e W? Seria simplesmente o paralelogramo, sim? Esse paralelogramo de baixo, que está na base do paralelepípedo aqui. Se os três vetores estiverem no mesmo plano, sim? E agora, o volume de um paralelogramo é zero, sim? E já vimos que o produto misto é o valor absoluto do volume. Então, se é zero, o produto misto tem que ser zero mesmo, sim? Então, é por isso. Isso aqui já dá para inferir graficamente mesmo, tá? Então, é por isso. Em particular, né, se algum desses vetores for zero, já tudo vai dar zero mesmo, tá? Então, é isso. É isso por hoje, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, estou à disposição.